Pegue aí a palavra de Deus, abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso de número 13. Acompanhe comigo, por favor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13, diz assim. Deixa eu estou ouvindo a folha passando, vou esperar um pouquinho. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Lembrando que aqui você vê que Paulo utiliza aí a palavra dormir, né, como uma expressão carinhosa para aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do que acontece quando a pessoa morre. Porque naquele tempo muitos entes queridos tinham perdido seus familiares e eles estavam praticamente tristes e sem nenhuma esperança. Então Paulo vem para trazer uma mensagem de esperança. E que mensagem de esperança é essa? No versículo 14 diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram ou dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Então, a base da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus. Como fazer então para diferenciar o cristianismo das demais religiões e tantas milhares de religiões que existe mundo afora? É justamente nas evidências de que Jesus morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião existe uma evidência que o seu líder morreu e ressuscitou. Mas quando a gente vem para o cristianismo, a gente vê as evidências que Cristo ele morreu e ressuscitou. E não se trata simplesmente de eu acredito que Jesus ressuscitou. Porque para crer que Jesus Cristo ressuscitou, nós temos as palavras que evidenciam, as narrativas que evidenciam a sua ressurreição. Por isso que Paulo diz que a fé ela vem para onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus está contido aí a ressurreição de Cristo. Então a fé não é algo que deve ser seguido de forma cega, mas pelas narrativas e pela história, nós vemos claramente que Jesus Cristo ressuscitou. Então esse é o grande diferencial. E é claro que eu peço que você venha anotar essa mensagem para também transmitir a outras pessoas a respeito da evidência de Jesus Cristo. E eu já queria começar aqui falando contigo sobre 4 fatos históricos sobre a vida de Jesus. O primeiro fato é que Jesus ele foi sepultado. Eu vou falar um a um, né, conforme eu for ministrando. O segundo fato é a descoberta do túmulo vazio depois. O terceiro fato é as aparições de Jesus pós-morte. E o quarto fato é a crença dos discípulos na ressurreição. Fato esse que o apóstolo Paulo está narrando aqui, falando: olha, vocês não têm que ficar tristes, vocês não têm que ficar como se estivesse sem esperança, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Cristo Jesus, Deus vai trazer com Ele novamente. Ou seja, essas pessoas, elas serão ressuscitadas também. E esse é um fenômeno milagroso, amados. A ressurreição dos cristãos é um fenômeno totalmente sobrenatural.
Assim como Deus nos fez do pó da terra, quando nós ressurgirmos novamente, nós ressurgiremos também do pó da terra. E aonde estiver cada parte do nosso corpo, ali o Senhor trará de volta de uma forma soberana, e todo poderoso virá e nos ressuscitará. E é interessante que uma religião que se diz cristã e nega a ressurreição de Jesus é uma falsa religião cristã. Mas a verdadeira religião cristã, ela fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, você preste atenção, porque nós temos aqui, falando a respeito do sepultamento de Jesus, fontes independentes que relatam o seu sepultamento. É claro que as fontes mais conhecidas são Mateus, nós temos também Marcos, Lucas e também João. A maioria dos críticos do Novo Testamento, muitos céticos, eles concordam que Jesus foi sepultado por José de Arimateia em uma tumba. E é interessante a gente entender também, amados, quem foi José de Arimateia e qual era o perfil desse homem, quais eram as características desse homem, moral, social, política. José de Arimateia era um homem de muita influência, um homem rico e também conhecido como um membro ilustre do Sinédrio naquele tempo. O que era um Sinédrio? Sinédrio era o antigo tribunal dos antigos judeus, quando ali eles julgavam causas criminais, causas administrativas. Um membro do Sinédrio, ele tinha muita influência, amados, naquele contexto ali e naquela sociedade. José de Arimateia também é conhecido nos evangelhos como um discípulo oculto de Jesus. Ele acreditava em Jesus, mas ele muitas vezes não se manifestava publicamente, com medo de ser expulso naquele tempo, com medo de perder posição social ali. Então ele acreditava em Cristo, mas ele acreditava tudo no secreto, ficava ali no oculto. E é interessante quando a gente lê Lucas capítulo de número 23, verso 51, diz que ele era um homem que esperava o reino de Deus. E é interessante que, apesar de ele ser um homem rico, ele tinha um coração desprendido e ele tinha um coração voltado para esperar o reino de Deus. Às vezes é o contrário. As pessoas vão tendo posições nessa terra, as pessoas vão se enriquecendo nesse mundo, e às vezes elas vão se esquecendo de lembrar do reino de Deus, de esperar o reino de Deus, de esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as coisas vão entrando no coração dela e ela vai deixando de lado tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Quando uma pessoa está pegada a coisas desse mundo, ela fica praticamente com a visão obscurecida e ela não consegue enxergar o Cristo da maneira como ele é. Mas assim como José de Arimateia, quando uma pessoa tem um coração desprendido, mesmo que Deus a cerque de muitos bens, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Zaqueu, como foi também o caso de Jó, quando o homem, apesar de ser cercado de muitos bens, tem um coração desprendido, consegue enxergar e ver Cristo com maior clareza. E ele era conhecido, amados, como um homem muito honrado, lá em Marcos 15, mais ou menos ali, melhor no verso 43 de Marcos capítulo 15, diz que José de Arimateia era um senador muito honrado. Então, se tratando aqui no primeiro ponto, sobre o primeiro fato, sobre a sepultura de Jesus, a influência que José de Arimateia ele possuía sobre, naquele contexto ali político, econômico, religioso, era tão grande, que ele vai até Pôncio Pilatos, que era o governador naquele tempo ali,
e ele pede o corpo de Jesus. E aí ele pega o corpo de Jesus e coloca em uma de suas sepulturas. Preste atenção, porque esse fato é tão tremendo que ele é narrado 700 anos antes de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza, o livro de Isaías, no capítulo de número 53, no verso de número 9. Acompanha comigo para que você veja esse primeiro fato em relação à tumba de Jesus, o túmulo de Jesus. Olha só, acompanhe comigo aí. Isaías 53. Depois eu peço a você que em casa leia todo o capítulo de Isaías 53. Aqui é uma profecia falando a respeito do sofrimento de Jesus. E por incrível que pareça, apesar de esse texto de Isaías ser escrito 700 a 600 anos antes de Cristo, ele já narra aqui a forma como Jesus, aonde Jesus seria sepultado, a maneira que Jesus morreria e a maneira como Jesus seria sepultado. Preste atenção comigo no versículo de número 9. Olha aí. E puseram, 53:9, e puseram a sua sepultura com os ímpios. Ou seja, Jesus morreu como um ímpio, né? Jesus morreu como um criminoso, sendo acusado pelos homens como um criminoso, né? Preste atenção no verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Ou seja, ele morreu como um criminoso, mas foi enterrado junto com os ricos. Essa tumba de Jesus, amados, ela tinha uns detalhes tremendos, porque ela era cavada em rocha. Era uma tumba muito ilustre. E o texto, narração bíblica, mostra claramente que ela nunca tinha sido usada por ninguém. E José de Arimateia ali colocou o nosso Senhor Jesus. E é interessante porque, como ela não tinha sido ainda usada por ninguém, parece algo profundo, porque Jesus entraria agora nessa tumba novinha, e ele não sofreria nenhuma decomposição, porque ele ressurgiu ao terceiro dia, e os fatos aqui vão narrar cada vez mais isso. Então, acompanhe comigo, olha que incrível, 700 a 600 anos de Cristo, um homem inspirado por Deus já disse que ele morreria como um criminoso e seria enterrado entre os ricos. Esse é o primeiro fato de Jesus. Jesus, ele de fato foi sepultado. E aí o que aconteceu? Foi montado ali, junto ao sepulcro de Jesus, um forte esquema de segurança. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 27, acompanhe comigo. Mateus capítulo 27, no versículo 62. Ao Jesus ser sepultado, é armado ali um forte esquema de segurança. Colocaram uma pedra para selar ali a tumba de Jesus. Pedra essa que pesava em média 2 toneladas, amados. É pouco, amados. Uma pedra de 2 toneladas não poderia de fato ser removida facilmente por ninguém. E fora o forte esquema de segurança que foi montado, olha o que aconteceu. Mateus capítulo 27, no verso 62. E no dia seguinte, acompanhem comigo aí por gentileza, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os líderes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Se juntaram, juntou-se o poder religioso daquele tempo, que eram os fariseus, com o poder político.
para tentar deter o corpo de Jesus ali na tumba. Versículo 63 do capítulo Mateus 27, versículo 63, dizendo: Senhor, lembra-nos de aquele enganador, né? Eles tinham Jesus como enganador, os religiosos daquela época. Por que eles chamavam Jesus de enganador? Porque Jesus desmascarou as práticas hipócritas que aqueles homens praticavam com as pessoas. Jesus desmascarou que eles praticavam extorsão na casa das viúvas. O texto é claro lá em Lucas que diz que eles devoravam as casas das viúvas. Por que eles estão chamando Jesus de enganador? Porque Jesus expôs claramente a hipocrisia e a falta de Deus no seu coração. Jesus desmantelou o esquema religioso deles, desmascarou naquele tempo. Enquanto muitos ali faziam comércio da fé no templo, Jesus virou as mesas, irado, e disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E apesar de eles testemunharem muitos milagres, muitas evidências, eles deixaram a incredulidade tomar o seu coração. E é assim até nos dias de hoje. A pessoa, ela percebe grandes e grandes evidências da morte e ressurreição de Cristo, mas não quer acreditar, não quer seguir o Mestre. E olha só o que vai acontecer. Dizendo, versículo 63, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Versículo 64 de Mateus 27. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu caso de que os seus discípulos vão de noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Aqui você vê, amados, desde o princípio, o homem tentando tapar a obra de Deus, né, amados? O homem tentando ofuscar a obra de Deus. Quantas pessoas hoje querem que Jesus continue na tumba? Quantas pessoas hoje querem que Jesus continue morto? Quantas pessoas hoje não querem um Jesus Cristo ressuscitado? Porque um Jesus Cristo ressuscitado e um Jesus Cristo vivo significa que nós devemos total obediência a Ele. Quantas pessoas querem que Cristo continue na tumba, selado por pedra? Não querem um Jesus ressuscitado, porque Jesus ressuscitado é um sinal de anticorrupção. Jesus ressuscitado é um sinal de purificação. Jesus ressuscitado é uma prova clara de que eu não posso mais viver da mesma maneira. Mas muitas pessoas querem, assim como o sistema político e religioso aqui nesse tempo, querem a pedra selada, querem a pedra de 2 toneladas que continue selando lá o túmulo de Jesus. Mas nada vai deter Jesus Cristo. Nenhum esquema político, nenhum esquema de religioso é capaz de segurar. Como diz a canção: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vai deter o seu grande amor. A morte enfrentou, amados. Ele reviveu, ele ressuscitou. A tumba agora, nesse exato momento em Jerusalém, está vazia. Essa é a grande realidade. Nada pode deter. Por isso que Jesus falou para os discípulos. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra inferno ali está ligados, amados, a um lugar onde as pessoas são sepultadas. Jesus quis dizer ali naquele momento que a morte, ela não vai prevalecer sobre os cristãos. Porque uma das palavras para inferno ali contida é justamente a sepultura, é o cemitério, é o sepulcro.
E quando você é enterrado, o que acontece? Quando nós morremos, nós somos lacrados em um caixão. E nós somos ali tapados, enterrados num determinado local. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, a morte não vai resistir às portas do inferno, ou seja, da sepultura, naquele contexto ali, não vai resistir à igreja do Senhor. Por quê? Porque nós levantaremos dos sepulcros, nós ressuscitaremos com Cristo. Se assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele juntamente, amados. Essa é a nossa esperança. Olha o versículo 65. E disse Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Quantos fatos históricos! Imperadores romanos tentaram deixar a pedra selada. Agora eu estou tratando aqui de um sentido figurado, do sentido de apagarem as escrituras, no sentido de tentarem acabar com todos os cristãos. Esse livro aqui, que é o nosso livro sagrado, a Bíblia, quantos tentaram queimar e acabar com esse livro? Quantos tentaram acabar com a fé cristã em toda a história, amados? Quantos, no sentido figurado, tentaram deixar a pedra selada, mas não adianta, não resistiu. A mensagem de Cristo, a vida de Cristo é tão forte que ela vai resistindo aos tempos e tempos. Por isso que a fé cristã não é uma fé cega, porque Jesus disse: as minhas palavras estarão com vocês até a consumação dos séculos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. E nada detém, amados. Pode ser político, pode vir qualquer pessoa tentar deter a escritura, a mensagem, as leis de Deus. Não conseguem resistir, amados, à palavra. Tivemos nos 300 primeiros anos da era cristã terríveis perseguições, grandes imperadores tiranos como Diocleciano, como o imperador Nero, que botou fogo na cidade e depois colocou a culpa nos cristãos, que lançou muitos cristãos aos leões. Quantos foram martirizados pela pregação da palavra da ressurreição e da morte, não negaram Cristo de maneira nenhuma. Nada resiste, amados, o poder de Deus. As portas da sepultura não vão resistir, querido, a igreja do Senhor, porque Ele vai ressuscitar. Glória a Deus por tudo isso, amados. E já que agora nós estamos falando da ressurreição, há também vários relatos sobre a tumba vazia de Jesus. Nenhum esquema poderoso foi capaz de resistir. Eu fico muito chateado, muito triste, quando eu vejo cristãos hoje numa paranoia muito grande com o negócio de Apocalipse, né? Desesperados com o negócio de os Illuminatis, eles estão dominando a terra, tu vai tomar vacina, vai dar ruim, que não sei o que lá, numa paranoia. Eu fico às vezes pensando o seguinte: a pessoa acredita mais no poder do mundo do que do poder de Cristo Jesus. Amados, existem as conspirações mundiais? Claro que existe, não vou negar. Mas todas as vezes que o homem tentou conspirar e dominar sobre tudo, Deus interveio no mundo. Lembra de Nimrod? Quando ele montou uma torre de Babel e ali ele ia dominar sobre toda a população da terra, contrariando a palavra de Deus que dizia: multipliquem, espalhem sobre a terra. O que Deus fez com ele, amados? Com a torre?
Meu irmão, destruiu aquela torre, dividiu a língua, cada um para cada lado. Deus vai cumprir o propósito dele. Por isso que Jesus tranquilizou a gente. Gente, é mister que tudo isso aconteça. Tem gente ficando doida, amados. Tem gente ficando paranoica. Tem gente que não lê mais a Bíblia, não fala mais de santificação, de transformação. Só fica falando, né, de conspirações. E se esquecem da palavra de Deus. Conheço muitos, amados. Tem um monte de youtuber que ficaram assim, paranoico. Não fala mais de Jesus, amados. Só fala de conspiração. Não, porque agora a terra é plana. Agora a terra não é redonda, a terra é plana. E fica assim o dia inteiro. E do principal, já não falam mais, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, amados. Você pode examinar todos os meus sermãos. Eu posso puxar desde o Antigo Testamento, mas sempre centralizo Jesus nos sermãos. Sempre. E se um dia o meu sermão não estiver centralizado em Jesus, eu gostaria que você chegasse no final e falasse: pastor, esse sermão não foi cristocêntrico. Não foi. A tumba está vazia, amados. E aí, sabe o que aconteceu? As mulheres foram no sepulcro, encontraram lá a tumba de Jesus vazia, 2 anjos ali guardando a tumba de Jesus, ou seja, poderosamente como mão forte ele saiu e ressuscitou. A tumba está vazia, esse é um fato histórico, relatado pelos evangelistas e por muitas fontes. E sabe o que aconteceu? Jesus aparece primeiro para quem, amados? Maria Madalena. Jesus aparece primeiro para as mulheres. Tem muita gente que fala assim: a Bíblia é um livro manipulado. A Bíblia é um livro manipulado, sabe? Os homens que manipularam o texto. Eu prefiro ficar com o texto lá escrito que Deus vela pela sua palavra. E é interessante porque quando você pega aqui a sociedade judaica patriarcal, o testemunho de mulheres não era muito levado em consideração. Não era levado em consideração naquele tempo. Nem no tribunal, nem nada. O testemunho de mulheres não era levado em consideração. Mas para quem que Jesus aparece primeiramente? Justamente para as mulheres. Então, uma pessoa que teria uma mente brilhante de manipular os fatos históricos sobre a tumba vazia de Jesus, jamais eles colocariam que Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Mas isso ocorreu de forma tão natural, porque não houve intenção nenhuma de manipular as Sagradas Escrituras. E Jesus aparece primeiro para as mulheres. E aí, a tumba de Jesus vazia é um fato. É o segundo fato. O terceiro fato, amados, melhor, o primeiro fato é a tumba de Jesus, o sepultamento de Jesus. O segundo fato é a tumba de Jesus vazia. O terceiro fato é as aparições de Jesus pós-morte. E muitos espíritas, kardecistas, inclusive eu tenho amigos que são, e discutindo esse texto sobre a questão da ressurreição, um amigo disse para mim que não, aquilo ali era Jesus materializado, porque o Espírito ele pode se materializar. De maneira nenhuma, amados. Jesus ele morreu, ele ressuscitou. Se ele tivesse de fato sido materializado, o corpo de Jesus teria que continuar aonde, amados? Na tumba. Por isso que eu falo, não podemos seguir Jesus à la carte, amados. Eu não posso interpretar do jeito que eu quero. O texto está aqui, é evidente. Ele morreu e ele ressuscitou. Tanto é que Tomé chega a tocar, né? Tomé não acreditou. Tomé quando viu, não é possível, eu estou vendo um espírito. Eu estou vendo um fantasma. Pode tocar, Tomé. E Tomé vai lá e toca na ferida. Tomé sente a pele de Jesus, amados. Ele ressuscitou no corpo, amados.
glorificado agora. Ao tal ponto que ele come com os seus discípulos. Ele aparece para as mulheres, ele aparece para os 12 discípulos. O apóstolo Paulo disse que Jesus apareceu para 500 discípulos de uma vez só. Houve diversas aparições de Jesus pós-morte. Não foi um fantasminha camarada, como muitos tentam colocar. Não foi simplesmente uma aparição, a Jesus se materializou, não. Não adianta deter a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não adianta tentar ofuscar e tirar essa narrativa, fato bíblico da palavra de Deus. E aí fica tão profundo as aparições de Jesus pós-morte, que depois daquilo, meu irmão, os discípulos eles saem para o mundo todo para pregar a ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo aí Mateus capítulo 28. É só pular aí, você já está em Mateus 27, né? Olha só, Mateus 28, no verso de 19. Jesus já ressuscitado, dá algumas instruções para os discípulos. Jesus falou, lá em Mateus 24, Jesus estava com seus discípulos. Os discípulos olham para o ornamento do templo de Herodes. E Jesus disse para os discípulos, olha, não ficará pedra sobre pedra que seja derribado. Tudo isso aí, ó, vai cair, vai ser destruído. Ele disse isso. 70 anos depois, o templo de Jerusalém caiu por terra. O general Tito invadiu a cidade, cerrou a cidade e pum, caiu por terra. Ele disse, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Dito e feito, ele ressuscitou. Ele disse sobre os acontecimentos que haveriam no mundo. Jesus disse, gente, no fim, a iniquidade vai se multiplicar, o amor das pessoas vão se esfriar. É o que está acontecendo a cada dia o amor das pessoas vai se esfriando. Parece que o Brasil está agilizando esse processo, né, amados? Porque tanto político corrupto e ladrão, picareta, maldosos, amados, que não estão nem aí para o povo, que no período de pandemia, eles não votam a respeito de reduzirem seus salários pela metade. Parece que o Brasil está agilizando o apocalipse, amados. Pelo amor de Deus, amados. Ô país triste, amados. Triste nesse sentido, sabe? Muito triste. Parece que o Brasil está agilizando todo o processo. Mateus 28, 19. Jesus, amados, disse que o mundo ia de mal a pior. Paulo também pregava desse jeito, e é o que está acontecendo, amados. Mas é misto que tudo isso aconteça, não se espante. Verso 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Discípulos, vocês não vão ficar mais aqui em Jerusalém. Vocês vão para o mundo todo. Vocês vão agora para a nação, para as nações. E vocês vão divulgar a minha mensagem para as nações. Os discípulos largam parentela. Pedro era um empresário da pesca ali no seu contexto. Ele larga tudo aquilo, ele já tinha largado para seguir Jesus. Mas agora, para anunciar a ressurreição de Jesus, ele sai da sua cidade de origem, do seu país de origem, e ele vai por outras nações para pregar que Cristo ressuscitou, amados. Não foi nada na cabeça dos discípulos. Eles testemunharam.
E tudo que aguardou os discípulos de Jesus não foi moleza não, meu irmão. Os discípulos não se enriqueceram quando abandonaram tudo por Jesus. Os discípulos não tiveram uma vida luxuosa depois que partiram para as nações para pregar a morte e a ressurreição de Jesus. Muito pelo contrário, sofreram muitas vezes escárnio, sofreram muitas vezes, passaram por dificuldades, necessidades. Cristo também apareceu para Paulo, delegando ele o apostolado. Paulo sofreu também muito, passou por naufrágio. Não é à toa que ele disse: eu posso todas as coisas que me fortalecem, porque em todas as coisas ele passou com Deus, momentos de escassez, momentos de fartura, momentos de frios, momentos de nudez, momentos de naufrágio. Paulo por diversas vezes também foi espancado, amados, até mesmo picado por cobra venenosa. Quão sofrimento esse homem teve por ser um apóstolo de Jesus Cristo. Não seria moleza o que eles iam encontrar pela frente. O cristianismo no primeiro século ali foi chamado de seita por muitos, porque pregavam a morte, a ressurreição e o poder de Deus. Eles eram identificados como seita, aquela seita ali, ó, vai lá, seita. Eles não pararam, amados. O testemunho da ressurreição de Jesus foi tão forte na vida deles, foi tão evidente na vida deles, que eles vão para o mundo todo. Fica mais evidente ainda a ressurreição de Jesus quando todos os discípulos, exceto João, morrem martirizados. O apóstolo Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi esfolado vivo, amados. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça. E muitos outros sofreram. João, ele não foi martirizado, mas colocaram ele numa prisão terrível, numa ilha, a ilha de Pátimo. Lá era colocado os piores dos prisioneiros. Sofreu demais, amados. Sofreu demais, todos eles. Então você não está colocando uma fé numa coisa cega, não. Você não está colocando a sua fé em qualquer coisa, não. Você está colocando a fé em um homem que deu tudo por você, que sofreu gotas de sangue, terríveis sofrimentos e escárnio por você. Ele morreu e ressuscitou. Firme a tua fé agora. Você que está me assistindo aí agora e acha, está desanimado, está triste, está desesperançoso. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Só isso já é um ânimo para você se levantar, erguer a tua voz e dizer: Senhor, muito obrigado pela morte e ressurreição. Muito obrigado, meu mestre. Esses fatos são incontestáveis. O sepultamento de Jesus, a descoberta do túmulo vazio, as suas aparições pós-morte e a origem da crença dos discípulos na ressurreição. Por isso que eu te disse, uma religião que se diz cristã e nega a ressurreição de Cristo, sai fora disso. Sai fora disso. 1 Coríntios, vamos terminando. Capítulo 15, no verso de número 12. Se alimenta desse pão aí, vamos cear juntos. 1 Coríntios 15, verso 12. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Por que Paulo está falando isso? Paulo está lidando com uma cultura grega. Os gregos, eles não acreditavam melhor, na ressurreição do corpo. Muito pelo contrário, os gregos acreditavam que o corpo era a prisão da alma, né? E quando eles morressem, eles iam se ver livres dessa prisão. Só que a Bíblia não trata o nosso corpo como a
a prisão da alma, né? Muito pelo contrário. Como a Bíblia trata o nosso corpo? Como templo do Espírito Santo de Deus, amados. E aí Paulo está nesse embate com muitos gregos. 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa e também é vã a vossa fé. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos, e também os que dormiram em Cristo estão. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que... Foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorificado para toda eternidade. Vamos nos colocar de pé? Você tem motivo para agradecer aí? Você tem motivo para agradecer? Muita gente sofreu, sabia? Talvez a gente leve uma vida confortável aqui no que diz respeito à liberdade religiosa. Mas muitos estão sofrendo na carne em diversos países, amados, por ser cristão. E tem sido assim desde que o mundo é mundo, amados. Foi assim desde o princípio. O nosso líder, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso pastor Jesus sofreu demais, padeceu demais naquela cruz. Paulo disse que se nós cremos nele, padeceremos também com ele. Os discípulos largaram seu ambiente. Pedro largou a rede de vez. Deixou tudo para trás. E aí, amados, eu não poderia passar essa mensagem sem falar também de Abraão, né? Porque Abraão, quando ele ouviu a evidência da voz de Deus, largou tudo e foi em busca da voz de Deus. Quando os discípulos viram a evidência da ressurreição, largaram tudo e foram divulgar a ressurreição de Cristo para o mundo. Que influência poderosa tem, amados, a mensagem e a história de Cristo. Isso tem que permanecer no teu coração, na tua vida para sempre. Quando o desânimo bater, passe a lembrar mais de Jesus. Passe a lembrar do tão sofrimento que muitos discípulos também passaram para chegar até você a palavra. Tivemos muitos mártires, amados. William Tyndale, um homem que buscou, um homem que foi conhecido como fora da lei, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, amados, e foi divulgando para o seu povo. E ele foi queimado por causa disso. Ou seja, ele doou toda a vida dele para que a mensagem de Deus fosse propagada na linguagem do povo. Nós temos muitos exemplos aqui que eu poderia te dar aqui o dia inteiro. Guarde essas evidências no seu coração a respeito de Jesus.
a tumba de Jesus, o túmulo vazio, as aparições de Jesus pós-morte e a origem da crença dos discípulos na ressurreição de Cristo. Lembrando disso, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que consolar uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? Palavras da ressurreição, amados. Essa semana tivemos uma perda. Não foi Covid-19, amados, porque praticamente hoje em dia as pessoas morrem, né? As pessoas dizem, Covid, não. Nós perdemos a Verinha. A Verinha foi uma ovelha minha no passado, quando eu era pastor em outro ministério. E eu tinha um carinho muito grande por ela. Ela sempre estava lá na loja lá e a gente conversava. Também tinha uma amizade muito profunda com a filha dela, a Vanessa, o Vinícius, o filho. E ela veio falecer com complicações cardíacas essa semana. E aí me faz lembrar dessas passagens bíblicas que dá esperança pra gente, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, amados. Quando Paulo diz, eu comecei com um texto para você dizendo que Deus vai tornar a trazer de novo aqueles que morreram em Cristo Jesus. E um dia eu verei a Verinha novamente. Deus vai trazer ela de volta. Que Deus conforte o coração da família dela, a Vanessa, o Vinícius, toda a família, amados, nesse momento que eles estão atravessando de luto, de dor. E que eles possam se apegar na esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. A verdade é que, irmãos, a única coisa que podemos dar para Deus é a nossa eterna gratidão. Então canta comigo isso, amados. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te tudo que tens feito a mim. Só posso dar-te agora minha canção. Te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrado ao teu trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti.
para dar-te graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Aí no teu lugar medite sobre isso. Como a vida de Jesus nos dá esperança, amados. Como a vida de Jesus nos enche de alegria no nosso peito, amados. Como a vida de Jesus alivia do fardo, do pecado do mundo. Agradeça ao Senhor, amado. Nós temos muito motivo para agradecer. Oh Jesus, graças, 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 Senhor, graças, meu Senhor Jesus, mais uma vez, graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Oh, glória a Deus, amados. Glórias a Jesus. Oh, glorifica o nome dele nesse dia. Obrigado, Senhor. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Memória de Cristo é muito mais do que simplesmente um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva. É viver o Cristo na tua vida constantemente. É viver o Cristo constantemente, cotidianamente. É se alimentar de fato da palavra de Deus. É tomar o cálice da eterna salvação, da aliança. Mesmo texto de Isaías 53 fala: tu verás o fruto do teu penoso trabalho, Senhor, e te alegrarás. Eu entreguei a ti, um coral, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer.
O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 Jesus. Canta mais uma vez, meu coração. Meu coração eu entreguei as vozes a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus, canta comigo. Jesus, como te amamos, Senhor, como somos gratos a ti. Eu quero ser a canção, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que me faça, que te faça, Senhor, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: eu te amo. O mais alto que você pode cantar: Jesus, Jesus. Que atmosfera, mas que atmosfera. Jesus, que atmosfera. Tu és Senhor e governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração
nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas em nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Os serafins cantam dia e de noite: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o prazer deles, amados, é cantar dia e noite: Santo, Santo. Não existe maior prazer para os serafins a não ser esse de cantar Santo, Santo, Santo. Bem forte, vem comigo. Tu és santo, tu és santo. Santo Deus, Santo Senhor, Tu és. Oh, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus Cristo.